gente. Olha, brincar é coisa séria. É mais do que uma atividade sem consequência. Brincando, a criança aprende muita coisa. Por isso, educadores recomendam essa atividade como um dos destaques na vida infantil. E quem vai nos falar sobre a importância do brincar na educação infantil é a doutora em Educação e Infância, Anilde Tavares da Silva. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Anilde, qual que é a importância do brincar na infância? Bom, eu vejo o brincar como uma coisa importante não só para a criança, para a infância de todo ser humano. Então, o brincar ele é inerente ao desenvolvimento humano. Então, o brincar é importante em todos os momentos da vida, do momento do nascimento até a morte. É interessante que se brinque, né? Até adulto. Com certeza. Por que o adulto não pode brincar? Deve brincar e deve brincar muito. E falando em adulto, pode-se comparar que o brincar, as crianças brincarem é como se fosse o trabalho do adulto, né? A partir do momento que o trabalho passa a ser alguma coisa agradável. Porque o brincar, ele precisa estar acoplado junto com a ludicidade, com a criatividade, com o prazer. Então, quando o trabalho for prazeroso, for imaginativo, criativo, que dê realmente esse desenvolvimento lúdico, então ele pode ser comparado com o brincar, porque o brincar tem que ser ligado a isso, a ludicidade, a criatividade, a exploração, ao inventar, então é nesse sentido. Até tem uma frase aqui da estudiosa Winnicott que fala, é no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto flui em sua liberdade de criação. Você concorda? Nossa! Criação que surge ali. Gênero, grau e número, com certeza, com certeza. Eu acho que a Winnicott foi muito feliz nessa frase, porque o brincar, apesar de a sociedade, né, entendê-lo como uma coisa só de criança, brincar é uma coisa muito séria mesmo, porque ela ajuda o desenvolvimento do ser humano como um todo. Quer dizer, o adulto mais alegre, brincalhão, bem-humorado, ele se desenvolve muito mais fácil, ele resolve muito mais fácil os seus problemas do que uma pessoa que vê tudo com uma carga muito pesada, né? Não vê com essa ludicidade que o brincar traz. Às vezes uma criança que parece que está com problema ou que não está muito bem, está meio triste, pode ter a ver isso? Porque a pessoa não brinca muito, tem muita responsabilidade? O que eu acho que peca muito a sociedade moderna, os tempos de hoje, é que a criança está com um excesso de atividades. Ela está com compromissos como se fosse um compromisso de trabalho. Então ela tem a escola, ela tem o karatê, ela tem o balé, ela tem, enfim, uma infinidade, o futebol. Isso faz com que haja uma carga, uma responsabilidade muito grande de uma rotina para a criança, uma rotina de trabalho, de fábrica mesmo, né? Entra tal hora, sai tal hora, tem hora para dormir, tem hora para acordar. Isso faz que realmente haja um peso. Então a criança acaba... Qualquer um fica deprimido diante de uma rotina tão pesada, né? E a criança, eu acho que ela precisa ter essa liberdade, a liberdade de explorar o mundo que está em volta dela. Eu acho que o que prejudica muito o desenvolvimento da criança é essa imposição. Você impõe o brincar para ela, né? Você tem que brincar disso, ou você tem que usar determinadas coisas. Mas agora, tem que ter horário, né? Então, essa questão do horário é interessante, porque o desenvolvimento não tem horário. Claro que é difícil você dizer, não, tem algumas coisas, né, que tem que ter horário, as regras, né, sociais existem para isso. Mas há uma imposição, um excesso de horas para determinadas atividades para as crianças, que elas não estão sabendo como lidar com isso. E isso está havendo um prejuízo muito grande para esse desenvolvimento da criança. Ela precisa ter liberdade para brincar. E o melhor, ela tem que explorar o que ela está brincando. Eu vou até pegar um gancho interessante da matéria anterior da artista plástica, que é muito interessante. Que isso é um simples objeto, né? Eu estava assistindo, eu estava vendo. É um objeto comum que todo mundo conhece, um CD. Né? Ele é um objeto. Ele deixa de ser um objeto e passa a ser uma obra de arte quando ela brinca com esse objeto, quando ela cria em cima dele. A criança a mesma coisa. O brinquedo, ele deixa de ser um brinquedo, deixa de ser um objeto de brincar, quando não é a criança quem está brincando com ele. Não é ela que está manuseando esse brinquedo, esse objeto, está dizendo o que é que ela tem que fazer com esse objeto. É o objeto que está brincando com ela. Então, quando o brinquedo começa a brincar com a criança, aí é um alerta, é perigoso, porque é a criança que deve brincar, é ela que deve dizer o que ela tem que fazer,
ela tem que inventar, ela tem que criar, ela tem que imaginar em cima daquele objeto, explorar, quebrar, desmontar, enfim, o brinquedo ele tem que ser feito realmente para que a criança possa se desenvolver a partir dele. Então ela que tem que manuseá-lo e não ele manusear a criança. E qual que é a importância dos pais nas brincadeiras das crianças? Nossa, é tudo, né? É a grande... eu acho que o desenvolvimento da criança... Estar presente. Nossa, pai e mãe, né, para a criança, eu acho que é a primeira coisa. Momentos, né? A criança, desde que nasce, a primeira coisa que está em volta dela é a família. Os pais, né, normalmente estão do seu lado. Então, a primeira visão que ela reconhece é a mãe. O primeiro brincar é o seu próprio corpo e é a própria mãe, a voz da mãe, do pai. Então, é essencial. Pai e mãe é essencial. O que a gente precisa alertar, eu acho, um pouco os pais, é que eles participem um pouco mais desse desenvolvimento do brincar da criança. Então os pais, eu acho que deveriam diminuir um pouco essa questão de só acompanhar o filho até o parque, sentar, ler um livro ou trabalhar e deixar as crianças brincando. Isso não adianta nada. Tem que interagir mesmo, tem que ir junto, contar muita história, contar da sua infância. Esse é um exercício muito bom para a oralidade da criança, que ela vai aprender a contar a sua história e a construir a sua história. Então o pai e a mãe são essenciais, com certeza. Essencial, em todo o crescimento da criança. E outras crianças também em volta, brincando, as faixas etárias também diferentes. É importante na infância ter esse contato? Com certeza, porque aí é a interação. A criança precisa interagir com o mundo em que ela está inserida, né? E o mundo que ela está inserida, nós temos crianças, adultos, então ela precisa aprender a interagir com os iguais a ela e com os diferentes, né? Idades diferentes, distintas às brincadeiras, enfim, realidades diferentes. Isso é muito bom para a criança, que aí é aí que ela começa a perceber como é que o mundo se desenvolve, como é que está o mundo para ela daqui para frente, né? E além das brincadeiras entre eles, é importante que eles brinquem com brinquedos da idade de cada um, né? Então, o brincar é interessante porque o brinquedo em si é um objeto. Ele é um objeto como um outro qualquer. Ele só passa a ser brinquedo quando a criança lhe dá essa vida, né? É a imaginação da criança que vai transformar esse objeto em um objeto de brincar. Então, isso é que precisa tomar cuidado. Quer dizer, não posso dizer, esse brinquedo é específico para cada determinada criança. Evidentemente que existem brinquedos, que existem peças muito pequenas para as crianças pequenas. Isso é óbvio que não se pode deixar que a criança manuseie coisas perigosas, digamos assim. Mas nem por isso podemos dizer que o brinquedo precisa ser só para aquilo, né? O brinquedo não pode vir com o manual de usuário, dizer eu só posso fazer isso. A criança que precisa dar vida para esse brinquedo. Claro que cada idade tem uma característica própria para o seu desenvolvimento, e isso precisa ser respeitado. Mais importante, né, é o brincar, não importa, né, o brinquedo, não importa a maneira de brincar. Brincar é importante em todas as idades, então ficou passada essa mensagem. Então, com certeza, do videogame aos brinquedos educativos, a criança pode brincar. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas dicas. E o Ver Mais de hoje fica por aqui. Obrigada.